Gente, vamos pro nosso primeiro quadro. Tá. Mito ou verdade? Eu vou trazer algumas colocações e eu quero saber de vocês se isso é mito ou é verdade. Doutora Isadora, bebês que ainda não têm dentes não precisam de higiene bucal. Verdade. A gente só vai precisar começar a fazer higiene bucal a partir do nascimento do primeiro dente. Enquanto não tiver, a criança não precisa. Antigamente tinha aquilo de ficar passando gás dentro da boca da criança, Sim. mas não precisa, porque geralmente o que ela tá tendo de alimento ali é o leite materno. E o leite materno tem os anticorpos que a gente precisa, então não tem por que a gente retirar ele da nossa boca. Mas a partir do nascimento do primeiro dente, aí a gente vai usar escova, pasta com flúor, que ainda tem gente que recomenda a pasta sem, mas tem que ser com flúor, e o fio dental a partir do nascimento de 2 dentinhos. Tem 2 dentes no meio, já pode passar fio dental. Tá aí agora. Mas nasceu o primeiro dente, tem um dente só na boca. Ela já começa a introdução alimentar? Sim, Já... geralmente sim. Porque a introdução Sim. alimentar ali geralmente é com 6 meses, meses, né? aham. E o nascimento do primeiro dente, geralmente é em torno de 6 meses. Pode ser com 4, pode ser com 7, pode ser com 8, Porque com 1. se ela tiver um dente e seguir na amamentação, precisaria higienizar mesmo assim? Se ela tem um dente, É. sim. Porque ela já vai começar a introdução, né? Se fosse só o leite Que é materno, leite da mãe, não Uhum. teria problema. Mas ainda tem muitas crianças que fazem a suplementação, né, do sim, leite. sim, sim, E aí, sim. na fórmula, a gente tem açúcar Entendi. também. Então, a gente precisa fazer a escovação também. Entendi. Doutora Fábio, se a criança não come, o melhor é insistir até ela aceitar? O famoso goela abaixo? Olha, não é o melhor, né? Até porque tem muita a relação que a gente desenvolve com aquilo, né? Eu sempre conto uma história que é da primeira vez que me ofereceram o sushi. E eu não tive coragem de provar, Eu nem não eu, nem as consigo até pessoas que hoje. estavam Eu também não comigo na consigo. época, né? Então, assim, isso faz mais de 20 anos. E aí, o que aconteceu no meio do caminho, né? Dos 20 anos Aham. pra cá, assim, aconteceu que primeiro eu comecei a ver mais, né? Na época não tinha restaurantes, não comum, era né? comum, assim, aqui em Florianópolis. Depois a gente começou a ver em mais lugares, começou a se familiarizar com aquele... familiarizar visualmente, né? Com o cheiro. Comecei comendo os fritos, né? Fritura eu conhecia, eu não conhecia, era Fez peixe toda uma cru. introdução. E aí a gente acaba desenvolvendo o paladar. Então, assim, forçar nunca é uma melhor experiência. É só a gente se imaginar, né? Assim, você não tá afim daquilo ali, não tá com coragem de provar, né? Sim. Muitas vezes, porque para criança é isso. Às vezes ela não tá comendo porque na cabeça dela teve alguma coisa que aconteceu ali que ela entendeu que aquilo ali não era seguro. Né? Então, claro que nem toda Sim, nenhum recusa vai ser Sim, esse por motivo, isso. mas quando a gente fala em seletividade alimentar, a gente tem essa questão. A criança, ela vai comer quando ela estiver se sentindo segura para comer, né? Show. Então, forçar não é Não o uma caminho. opção. Uhum. Doutora Isa, a chupeta não atrapalha o desenvolvimento dentário se usado até os 2 anos. O que acontece? A A gente chupeta tem... é polêmico, né? É, bem polêmico. Mas assim, eu sempre falo pros pacientes, pros pais principalmente, né? Que eu não sou totalmente contra a chupeta, porque eu não tenho filho ainda, então eu não sei exatamente como que é na Como, hora lá, é. do nervoso. Às vezes vai ser a solução que a gente vai precisar pra criança. Mas sim, quando a gente retira a chupeta até os 2 anos, tende a gente não ter maloclusões. Mas ainda assim, pode ser que a gente tenha algumas outras maloclusões O instaladas que ali. é má oclusão? Má oclusão é a gente ter, por exemplo, a mordida cruzada, ter falta de Tá. espaço, porque quando a gente usa o bico ou a mamadeira, a posição da nossa língua fica baixa. Então, se a língua ficar lá embaixo, ali embaixo, ela não vai trabalhar em cima do céu da boca. E aí, quando ela fica lá no céu da boca, ela expande nossos dentes pro lado, que é o que faz a nossa maxila crescer. Se a língua dela tá lá embaixo porque ela usa o bico o tempo inteiro, a arcada não vai crescer, a língua vai ficar ali. A língua é um músculo, né? Aham. Então, se tu deixa o teu braço parado lá porque tu quebrou e tu não faz físio depois, tu não mexe, ele fica aqui parado com o gesso. A língua é a mesma coisa, ela é um músculo. Se tu não trabalha ela, ela vai ficando ali preguiçosa. Então, depois, na hora de falar, vai ser mais difícil, na hora de alimentar, vai ser mais difícil. Então, a gente sempre tem que pensar nesses casos. Mas o mais comum que tem é de quando usa chupeta é ficar com aquela mordida aberta. Aquela mordida que todo mundo fala que é da criança que parece... Criança capeta. Capeta. Porque ela fica com a mordida aberta, por quê? Porque a língua fica sempre aqui, no meio, e ela vai empurrando os dentes pra fora.
Mas geralmente quando a gente retira essa chupeta até os 2 anos, a gente consegue não ter essa maloclusão instalada. E eu pensei, não sei se tem a ver, mas eu pensei que era pelo fato de ficar sugando o tempo inteiro. Ou Não, é... é mais pela posição da língua. Mas entendi. também o fato de tu ficar sugando, você fica trabalhando o músculo bucinador que tá aqui o tempo inteiro. Então, Uhum. tanto que eu falo pros pais, o legal não é a criança ficar usando só um tipo de copo ali, ficar só com o canudinho, só com a mamadeira. O legal é a gente usar os copos de transição, um copinho de vidro, porque aí ela vai trabalhando a questão até sensorial ali, de engolir, Entendi. de conseguir botar água na boca, ou a bebida, enfim, e não ficar só sugando igual era na mamadeira. Entendi. Então, isso é legal também. Muito legal. Doutora Fábio, açúcar pode ser liberado em pequenas quantidades já no primeiro ano de vida? Não. Hoje a gente recomenda, que eu digo, é a Organização Mundial da Saúde, né? Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem isso bem claro, assim, que o açúcar adicionado a partir dos 2 anos, tá? Até os 2 anos, nada de adição de açúcar. E como que tu lida? Que se a minha mãe estivesse aqui, ela ia falar, eu dei e ninguém morreu. Como que tu lida assim? Porque certamente deve ter coisas nesse sentido. Mas assim, ó, a ideia disso é de ser a partir dos 2 anos e com moderação, né? Assim, é justamente porque assim, a gente acaba desenvolvendo um paladar muito mais pro doce quando a gente é incentivado antes, né? Como a gente já comentou em algum momento aqui, o açúcar é palatável, é Sim. gostoso. E é muito sinônimo de alegria, de tipo, se tu não chorar, eu vou te dar Deve ter, não sei se tu tem lá, tá? Desculpa. Se tu não chorar, eu vou te dar um pirulito. Pelo menos comigo sempre teve muito assim, né? Sempre linkam o doce com algo, uma conquista. Assim, e justamente assim, porque culturalmente, como a gente não tinha, né, as gerações anteriores não tinham essa preocupação também com o açúcar, e a gente dava cedo e colocava mel, né, na chupeta, não tem? Coisas assim. E a gente tem um paladar nós adultos temos um paladar hoje mais pro doce do que, né, assim, que estimulado pro açúcar. E aí a gente acha que isso é o gostoso, que a criança também vai gostar, né? Sim. Então, assim, aquela criança que não recebeu esse açúcar lá cedo, ela não conhece ainda isso. Então, para ela, o açúcar de uma fruta, do próprio leite, que nem é doce, né? Para ela, aquilo ali é suficiente, né? Essa é a primeira questão. Eu acho que a gente coloca muito mais o nosso ali. Eu passei muito disso em escolas, fazendo a orientação de cardápio nas escolas, que a gente fala, um suco sem adoçar. A pessoa que estava lá, cozinheira, falava, não, mas eles não vão tomar. É azedo. Né? Mas a criança, se ela não sabe ainda, ela vai gostar, né? Então, assim, essa pergunta que tu fez, né? Como é que a gente lida com as pessoas? Elas podem não ter morrido, mas desenvolver um paladar provavelmente muito mais pro doce, né? Assim, necessitam do doce com uma frequência. E até desenvolveram os 2 anos... outras doenças também com mais facilidade. A própria questão do sobrepeso, né? Sim, a gente lida com muitos adultos hoje acima do peso ideal. E isso tem a ver com esses nossos hábitos que a gente desenvolveu desde lá. E até os 2 anos que tu estava falando, não o suficiente, né? Não que a pessoa vai fazer 2 anos e vai começar a comer coisa. Mas até essa faixa etária, tu já consegue meio que padronizar, digamos assim, as preferências daquela criança. Olha, por exemplo, né, minha tia, os filhos dela não tomam refrigerante, porque nunca tomaram. E hoje tomam, tipo assim, preferem não tomar nada do que tomar porque não gostam. Isso. Até os 2 anos, isso a partir daí, eu tenho certeza, entre aspas, que essa criança não vai... Não, a gente não Não pode... dá pra ter certeza. Não tem muito o sempre ou nunca, é muito difícil. Até porque o paladar, assim, é isso que a gente comentou antes. O paladar a gente desenvolve ao longo da vida, né? Mas o que a gente pensa é que a gente deveria estimular, pelo menos até os 5 anos, uma boa variedade de alimentos até os 5, porque nessa faixa de idade, até os 5 anos de idade, a gente vai fazendo muitos registros disso lá no cérebro. Então, é mais fácil que você mantenha
o consumo de uma alimentação variada do que alguém que veio com restrição até essa idade, né? Sim. Aí, para desenvolver o paladar depois, é fazer novas conexões lá no cérebro. E se você já tinha lá um registro de uma alimentação saudável, variada, é mais fácil que você mantenha, né? Sim. Então, mas essa questão que tu fala do refrigerante, assim, na minha casa também, eu tomava refrigerante eventualmente, mas desde que eu engravidei da minha primeira filha, né, eu falei, agora eu não vou tomar mais, né, eu tava grávida, não vou tomar refrigerante. E aí, dali em diante, eu nunca mais tomei refrigerante, assim. E aí, nunca, então, na minha casa nunca teve. Eles foram ter contato com refrigerante na rua, né? E aí, eu sempre coloquei, assim, a ideia de que tem alimentos que são especiais. Esses alimentos a gente vai comer em dias especiais. Não é o dia a dia em casa. Mas eu posso experimentar? Pode, né? Depois que eles já estavam maiores. Pode experimentar? Pode experimentar. Mas a gente vai comer no dia que tiver na casa de alguém e só tem isso, né? Entende? Ou numa situação todo, eventual. né? Isso para os doces, isso, né, para o refrigerante. Ainda assim, a minha mais velha tem 18 e não toma refrigerante. Né? E uma coisa que eu vejo que os pais têm dificuldade, assim, é que o primeiro filho, tudo eles conseguem fazer certo. Porque é o primeiro filho, tu quer tentar fazer o mais certo possível. Só que quando vem o segundo, já é mais difícil, porque às vezes a diferença de idade do primeiro pro segundo... O segundo já tá comendo aquela... O primeiro já tá comendo, daí o segundo vai querer comer ali. também, aí tu dá um pedacinho, então é mais difícil de controlar ali na rotina, né? Sim. Isso acontece. Doutora Isadora. Luz azul do laser dói e pode assustar crianças. Não. A gente fala ali, na verdade, a gente usa muito mais a luz vermelha, né? O infravermelho. O infravermelho. Isso. Mas não dói. A gente usa muito o laser de baixa potência, que é esse da luz vermelha, né? Pra parte de cicatrização, reparação de tecido, cicatrização. Eu uso muito no pós-operatório, então, ali dos freios. Sim. Quando a gente tá com afta, o dente tá pra nascer, eu extraí um dente logo depois pra melhorar a cicatrização. A gente usa, assim, pra tudo. E ele não dói nada. Quando Bem tu tranquilo. faz, parece assim, aí não vai fazer nada, não resolve nada. E aí Mas tu vê o ali no dia processo seguinte todo. o negócio que tava ali estourado, agora tá todo fechadinho, bonitinho. Eu digo que realmente é a luz mágica, assim, porque é mágico o processo. E tu falou de afta, né? Uhum. Tem alguma dica, assim, pra afta? Então, a afta, ela incomoda. Geralmente a gente tem uma afta ali por trauma, né? Então, às vezes, ou porque bateu, ou porque mordeu. Eu gosto muito de passar a de Mook Kids para as crianças, que eu acho que ela é um pouco mais fácil de ser passada, porque tem algumas outras pomadas que a criança não aceita tanto, né? Ela facilita. A gente tem o Bismujet também, que ajuda bastante, só que ele dá uma ardidinha ali na hora que tu passa, mas ele ajuda bastante. E o laser. O laser, ele Melhor não dói, não incomoda e cicatriza mais rápido. Mais fácil. E tem a parte nutricional, né? Porque as carências de vitaminas B são... É bem frequente ter mais afta quando tem carência dessas vitaminas. Então, repor também... Pra quem tem frequência, pra quem né? tem com muita frequência, é importante dar uma avaliada nas vitaminas e repor, né? Se não consegue consumir através da alimentação. Doutora Fábio, toda criança que não come bem precisa de suplemento alimentar? Acaba que tudo agora, né? Sem querer. Então, na verdade, a gente precisa sempre avaliar, né? Avaliar o que come e avaliar o que a gente consegue avaliar em exames. E é muito frequente os pais chegarem no meu consultório e falar, ele não come mal, né? É seletivo, recusa muita coisa, mas os exames estão todos bons. Aí a gente vai olhar os exames, não tem exames de vitaminas, de minerais, né? Às vezes tem uma ou outra, no máximo uma vitamina D, né? Que se pede com mais frequência. E então, assim, mas a vitamina A, né? O estoque de ferro, ferritina, zinco, o selênio, são coisas que geralmente não se pede, né? Ou não se pede com tanta frequência como a gente deveria pedir para uma criança que tem restrição na alimentação, né? Então, algumas vezes a gente se orienta por sintomas mesmo. A gente tem sintomas que mostram que está tendo carência de nutrientes e
sempre que for possível, a gente vai checar através dos exames, né? Mas a suplementação vai ser nesse momento, na hora que a gente viu que tem carência. que Eu tenho precisa, de sintoma ou fato. tenho um exame que me mostra que tá faltando. Entendi. Aí a gente faz Entendi. reposição através de suplementação. Até falando ali em suplementação, é muito comum as crianças, geralmente até os 2 anos ali, ter a suplementação do ferro, né? A pediatra geralmente passa ali a suplementação do ferro. E uma coisa legal para falar é que o ferro, ele mancha os dentes. Então, a partir do momento que a gente toma ferro e não escova o dente logo depois, o risco de a gente ter manchamentos é muito maior. E aí, o que eu sempre falo para meus pacientes é, se começa a manchar o dente e tu não vai para o odontopediatra pra gente fazer a limpeza, é como se aquela mancha, ela fosse impregnando no dente, sabe? E aí, às vezes é muito mais difícil de a gente retirar. Então, o ideal é a gente tomar o ferro e logo depois já escovar o dente, que aí a gente não tem tanto risco de manchamentos. Ah, Então, isso é bem legal. muito, muito, muito importante. É. Doutora Isa, dente de leite não precisa de tanto cuidado porque vai cair. Então, isso eu ouço bastante, assim, alguns pais me perguntam, mas é dente de leite, precisa tratar? E sim, a gente tem que pensar em 2 coisas. Quando a gente tem um foco de infecção ali no dente, então, seja uma cárie ou já chegou na parte do canal, essa infecção que está no nosso dente, ela pode ir para a nossa corrente sanguínea. Sim. Então, não é uma infecção... Endocardite, né? Essas Isso, coisas tudo, pode dar sim. uma infecção Pode dar, generalizada, né? né? Então, a gente não pode deixar um foco de infecção da boca só porque é um dente de leite. E, além disso, a gente pode prejudicar o nascimento ali do dente permanente, né? Então, tanto quando a gente tem trauma muito cedo ou quando a gente tem uma infecção, a gente pode prejudicar o nascimento desse dente permanente. Então, a gente precisa tratar para que a gente não tenha problemas consequentes depois em relação a isso, né? Então, a gente sempre vai seguir o melhor caminho ali, ou seja, tratando o canal, ou removendo Sim. o dente se não tiver mais o que fazer, mas a gente precisa tratar. E quando... Agora eu não me lembro. Porque a partir de que idade começa a cair? esse dente de Geralmente leite? 6 ali. 6 Depende muito de quando nasceu, né? Aham, Mas às vezes pode ser com 5, 7, mas a gente fala que a média ali é 6 anos. entendi. Doutora Fábio, a lancheira escolar deve ter só frutas e alimentos integrais. Olha, eu sempre falo que uma lancheira equilibrada, ela tem que ter fontes de 3 grandes grupos de alimentos, assim. Então, para as crianças também entenderem e participarem, né, disso, assim, tem que ter alimentos que comandam tudo que acontece no corpo, que são os reguladores. Então, ou é fruta ou alguma verdura, né? Porque tem criança que curte levar um tomatinho, um Cenourinha. brócolis, cenourinha, né? Então, algum representante desse grupo, dos reguladores. Algum construtor, que são as fontes de proteína, então, grupo de leite, os laticínios, né, de um modo geral, ou de carne, ovos, alguma coisa assim, que pode ser na receita ou como um alimento mesmo. E o grupo de energéticos, que fornece energia, então, os carboidratos ou as gorduras. Né? Tá. Então, assim, a lancheira ela tem que ter essa Um mais exemplo ou menos prático uma composição. agora, para Vamos- quem está nos assistindo e vai montar Isso. agora. Então, vamos pensar assim, ó. Bom, eu vou dar mais do que um exemplo. Vou falar que eu costumo ensinar a gente ter um escopo de cardápio, assim. Não Aham. vai levar todo dia a mesma coisa. Sim. Então, eu falo que assim, ó, fruta, né, sempre vai ter. A gente monta lá a semana assim, a segunda-feira, a minha segunda-feira é a fruta e um sanduíche. O sanduíche vai ter pão e vai ter um recheio que vai ser o atum, ou o frango, ou o queijo, Tá. né? De semana para semana eu vou mudando. Então, a segunda da fruta com sanduíche, a terça-feira é a fruta e um bolo. Aí um bolinho que já vai uma proteína, vai ovo, né? Na composição, um bolinho caseiro, geralmente Sim, com sim. farinhas mais integrais também e tal. Mas é o dia do bolo. A quarta-feira é o dia do iogurte, cereal e fruta. Iogurte natural, uma granola, uma frutinha. A quinta-feira é o dia do salgado assado, né? Então, assim, é o dia que vai, às vezes, um pastelzinho que a gente faz, compra a massa pronta, recheia em casa e Aham. assa, ou, né, outros tipos, né, esfirrinha, mais ou menos nessa linha. Então, o salgado e a fruta. E a sexta-feira, eu falo que é o dia do lanche especial, mas que vai mais ou menos na linha, ou de repetir o bolo, ou de colocar outro salgado, né? Às vezes, nos meus, né, por muitos anos, era o dia da pipoca. Fazia a pipoquinha já no saquinho de papel, que já Aham, vai ali no dentro prato. mesmo para a escola, mais a fruta e mais uma bebida. Daí, como não tinha proteína, aí muitas vezes é o iogurte que ia como legal, bebida. que legal. Então, assim, quando a gente tem isso na nossa mente, fica fácil a gente ir variando, não vai ser todo dia a mesma coisa, mas todo dia a gente tem um E gera, eu cardápio acredito que gera completo. aquele
aquele entusiasmo, assim, da criança, né? É. Muitas vezes, hoje, amanhã vai ser tal coisa. Isso, e assim, ó, a gente até acaba organizando, eu vou fazer bolo uma vez na semana, às vezes é no final de semana, né, no sábado, já faz a mais para congelar, para poder ter o sim. lanche, né? Aí a gente prepara uma torta salgada, uma que pode entrar lá no salgado assado, no dia especial. Tudo que a gente faz pensando em praticidade, em congelar, em ter as coisas à mão, né? Porque se a gente não faz esse planejamento, acaba que vira o biscoitinho, o salgadinho de leite pacote. fermentado. Exatamente. Aí, né, a gente vai naquilo que é mais rápido, aquilo que a gente compre pronto. Então, o planejar, eu acho que é o mais importante. Legal. Planejou, aí o negócio tem como dar certo, né? Mas se a gente nem planejar, a gente acaba cedendo à praticidade.